O Desprogramador, agora na Rádio Mundial, aqui na Vibe Mundial FM 95,7. Vamos desprogramar as nossas vidas dessas programações que de alguma forma nos oprimem, que nos reprime, que nos traz dor, que nos traz desequilíbrios, a repetição de comportamentos e de atitudes, o olhar tão opressor e muitas vezes de um falso moralismo ou de um moralismo exacerbado, as ideias da família, as ideias da igreja, as ideias da sociedade, as ideias e as doutrinas religiosas, os sistemas que a gente se encontra envolvidos e envolvidas, a maneira como a gente se coloca para agradar outras pessoas e o quanto isso machuca a gente, o quanto a gente não percebe que está repetindo o padrão dos nossos pais, o padrão dos nossos avós, o quanto nós estamos nos esforçando para agradar as outras pessoas, o quanto a gente vive a síndrome do bonzinho, a síndrome da boa moça, da boa menina, do bom menino, especialmente quando estamos no meio religioso ou quando estamos no meio espiritualista. A gente se entende muitas vezes numa mesma tribo, assim, né? O ser humano, ele tem algo muito tribal, assim, na sua essência, na sua raiz. E esse tribalismo, assim, muitas vezes nos leva a querer encontrar qual é a nossa tribo. E aí, quando você encontra pessoas que pensam como você, que agem como você, de alguma forma começa a validar as suas atitudes e o seu comportamento. É muito comum isso, a gente buscar o tempo inteiro uma validação, e isso já vem desde a nossa infância. Se você não se comporta bem, você não merece amor. E aí é logo na nossa infância que a gente começa a aprender esse negócio do merecimento, que é uma furada muito grande na vida, a gente achar que tem que merecer as coisas. Isso vem da nossa infância. Quando você, para a grande maioria das pessoas, não tinha um comportamento adequado, você poderia tomar uns tapas, eu apanhei. Na minha infância, tomava uns tapas do meu pai. Minha mãe não aceitava que desse tapa, né? Minha mãe. E aí chegou uma hora que diz que não sabia muito bem como lidar com a situação, que eu fui uma criança muito, muito, muito ativa, assim, né? E aí meu pai dizia, dá uns tapas nesse menino. A minha mãe falava, não é assim. E aí resolveram me levar num psicólogo, assim. E aí o psicólogo, minha mãe falou, esse menino é muito arteiro. O psicólogo falou, já experimentou dar uns tapas nesse menino? E aí minha mãe contava assim, quando eu era criança, né, fazia alguma coisa, uma arte assim, ela contava. Ela falava, Alexandre, 1, 2, não podia chegar no 3. Se chegasse no 3, e aí o couro comia, né? Então, acho que na minha geração,
E nas gerações anteriores tinha muito essa educação assim da pessoa ficar muito de castigo, tomar umas broncas assim, umas chineladas, uns tapas, né? Então, isso aconteceu assim na minha infância e a gente a gente começa a sentir medo, né? Medo de apanhar, a gente começa a sentir vergonha de ter feito alguma coisa errada. A gente sente que a gente tem que fazer muito por ser uma pessoa boazinha assim para merecer o amor, para merecer o carinho, a atenção dos nossos pais, né? Dizendo, olha como é bonito, olha que beleza, tirou nota boa na escola, olha, arrumou a cama, olha, tá ajudando aqui em casa, olha, varreu o chão, olha, já tá costurando, já tá mocinha, já tá um mocinho. E assim a gente vai procurando se adequar, a gente vai procurando se adestrar. Já de pequenininho no mundo, a gente já começa a querer agradar assim os nossos pais, para a gente merecer um passeio, para a gente merecer um presente. E a gente aprende também que quando alguém dá um presente, a gente tem que agradecer, mesmo quando a gente não gostou muito desse presente, a gente precisa agradecer. E aí vai criando uma dissociação, vai criando uma questão muito delicada no nosso emocional, no nosso mental, porque de criancinha você já tem que aprender a sentir uma coisa, pensar outra, falar outra e ter outra atitude. E a gente começa a entrar numa vida fragmentada, ao mesmo tempo buscando essa validação, que o outro valide que você é uma pessoa boa. E isso faz parte de um adestramento, né? O que a gente chama de educação, tá educando. Então, muitos de nós, né, passamos por um adestramento muito forte assim. Os nossos pais, a maioria, exerceram esse adestramento e eles também receberam um adestramento de como é que tem que falar, como é que tem que andar, como é que tem que se comportar, que tem que merecer. Você tem que merecer um elogio, você tem que merecer um passeio, você tem que merecer o amor, você tem que fazer por merecer um carinho, um olhar afetuoso. Caso contrário, você vai receber bronca, castigo, um olhar ruim. E aí, em algum momento, a gente começa a ouvir que tem uma força superior. Além do meu pai e da minha mãe, tem um outro pai maior que está no céu e que está vendo. Tudo que o seu pai e sua mãe não via, tem um pai invisível aí que vê tudo. Então não dá para você fazer nada escondido. Não dá para você enganar. Não adianta você fingir que é bonzinho. Porque tem um pai maior aí que ele tá atrás de você. Ele tá olhando atrás da porta. Ele tá vendo lá o que você tá fazendo no banheiro. Ele tá vendo onde você tá indo aí na calada da noite. Ele viu o que você pegou aí do seu coleguinha aí, ou pegou alguma coisa, você quis levar, e ele sabe até o que você sente, né? Esse sentimento aí de inveja, esse sentimento de ciúme. E aí esse pai maior, ele castiga também. Porque aí Deus castiga, né? Isso valida que o pai castiga, a mãe castiga, Deus castiga. E ele castiga até as coisas que você está sentindo. E você está sentindo coisas que são pecado. Você é um pecador. Você está com vontade de fazer coisas que são consideradas pecado. Você não pode querer dinheiro. Você não pode querer conforto. Você não pode querer prazeres.
Você não pode querer uma vida boa e todas as coisas que você quer, que você deseja, tem que ser conquistada com muito suor, com muito esforço, para fazer valer, né? Para ter valor, você tem que sofrer muito, você tem que apanhar para ter valor, você tem que comer o pão que o diabo amassou para as coisas ter valor para você. Então, essas são construções mentais, psicológicas, torturadoras do ser humano, porque nós vivemos numa sociedade desequilibrada, nós vivemos numa sociedade doentia, nós vivemos numa sociedade que não foi realizada e não foi construída para o nosso bem-estar. Desde toda a estrutura alimentar, hoje, nessa modernidade, nessa urbanidade, nós somos viciados. Estamos todos nós viciados na bolacha industrial, estamos viciados na bala, estamos viciados no biscoito, estamos viciados nessa comida ultraprocessada, estamos nos alimentando de frutas, todas elas contaminadas por agrotóxico, estamos comendo transgênicos, nós estamos completamente envolvidos com essa maneira sintética de viver a vida distante da natureza, distante do ser humano natural, distante do ser humano que é um bicho, que tem uma força, que tem uma energia descomunal. A gente desconhece o nosso potencial, o nosso poder. O meu mestre, uma entidade que dá o nome de sultão, ele diz que o maior poder do ser humano não é andar sobre as águas. O maior poder do ser humano não é materializar coisas. O maior poder do ser humano não é você voar, você levitar, você fazer mágica. O maior poder do ser humano é o poder de ser você mesmo. O poder de ser você mesma. Mas quem é você? Será que você sabe o que é você? Quem é você? Será que você é esse conjunto de pensamentos que vêm e vão na sua mente? Será que você é o resultado do contexto social? Será que você é uma força, um poder da natureza que está além do olhar e da pequenez tão humana que se coloca para baixo do grão de areia do universo? Será que é você uma gota do oceano? Ou será que é você o oceano inteiro? É você esse poder que atravessa tudo e todos. É você também a divindade na terra, o sagrado manifesto na vida de todos à sua volta. É você o poder de cura da sua vida e o poder de cura na vida de todos os outros que lhe cerca. É você a potencialidade máxima da criação a partir de um ser humano, de uma centelha divina. E é você esse poder incomensurável, é você esse poder realizador, é você toda essa grandeza limitado e limitada a algumas crenças, limitado e limitado às nossas dores, limitado e limitado ao que os outros dizem que nós somos. Somos nós os eternos aprendizes da vida, somos nós os discípulos de um mestrado que transcende o modo material, somos nós a própria manifestação da eternidade
em um lapso de tempo, em uma distorção, em uma realidade completamente outra, material, apenas para entender o que é que nós estamos fazendo aqui. Será que nós estamos aqui numa escola ou será que nós estamos aqui para aprender a se tornar um ser humano melhor para você mesmo e não um ser humano melhor em comparação aos outros seres humanos? Por que é que a gente se compara tanto? E quando a gente começa a entender e dizer que esse mundo é uma escola, a gente já volta para uma realidade escolar na nossa cabeça. A realidade de quem é que está merecendo nota alta e quem é que está merecendo nota baixa. O nosso país veio de uma realidade, de uma vertente religiosa católica que ensinou que todo mundo nasce pecador, que ensinou que o dinheiro é sujo, é pecado, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o céu, que ensinou que as pessoas que têm uma boa condição financeira e prosperidade, elas têm que doar todo o seu dinheiro para a igreja. Ensinou que a intimidade, que a nossa intimidade, ela é um pecado e que esse encontro amoroso, e mesmo que não seja amoroso, mas que esteja dentro da sua liberdade, deveria ser apenas para procriar aquilo que Deus fez de mais maravilhoso, das pessoas poderem sentir o amor, o toque, o carinho de uma e de outra, foi demonizado como coisa do capeta. Então nós somos castrados e castradas dentro do nosso sentimento mais primitivo, mais visceral, dentro daquilo que nos atravessa na base mais carnal do bicho humano que nós somos, esse bicho que nasceu para se relacionar. E nós passamos por um processo de desaprendizagem. Nós passamos por um processo de programação, de sistematização do nosso comportamento de acordo com uma estrutura e um sistema doentio, fracassado, voltado completamente ao olhar de separatividade, em que o ser humano não se identifica com o outro ser humano como o seu irmão e sua família humana na Terra e nesse planeta. O mundo em que nós vivemos, ele foi condenado a ser algo para o homem explorar, como se o mundo tivesse sido feito e realizado exclusivamente para o ser humano arrancar tudo o que ele acha que deve. Explorar a natureza, em vez de entender a natureza como a sua mãe, os rios como os seus pais, os outros seres como seus irmãos, o ser humano nessa voracidade colonial, ocidental, patriarcal, agressiva e voraz, ele continua querendo devorar uns aos outros até hoje. Nós vemos aí
guerras. E as guerras, quando você pensa do presidente de uma nação declarar guerra para o outro e viver em guerra, isso começa em nós. Isso começa no nosso dia a dia. Quando a gente também se coloca em situação de guerra com aquele que pensa diferente. A espiritualidade não está em guerra com ninguém. A espiritualidade não faz guerra. Se um não quer briga, dois não briga. Já diz essa entidade, o meu mestre sultão, ele diz assim: as trevas podem querer guerra, mas a luz não está em guerra. A luz não faz guerra com ninguém. A luz não ataca ninguém. Então as trevas estão em guerra com quem? As trevas estão em guerra com as trevas, com as próprias trevas. As trevas não estão em guerra com a luz porque é impossível estar em guerra com a luz. Então as trevas, elas guerreiam com as suas trevas. Guerreiam com as suas trevas interiores. Quando algo desse mundo te toca, te desequilibra, traz a sua ira, traz a sua revolta, então é porque tem algo em você que é uma sombra, que se identifica com essa sombra do mundo. E é impossível a gente viver em paz ou encontrar a paz achando que primeiro o mundo tem que estar em paz para você estar em paz. O mundo nunca estará em paz. O mundo, ele compartilha o caos e a ordem ao mesmo tempo. Esse mundo é o mundo do despertar para o livre-arbítrio. Então, muitas pessoas estão alcançando um estado de consciência, de plenitude, de presença. Muitas pessoas estão encontrando uma paz interior. E a partir dessa paz interior é que a gente começa a olhar o mundo com outros olhos. Enquanto essa paz interior não chega, não adianta querer guerrear com o mundo. Não adianta querer agradar todo mundo. Não adianta querer entender por que é que o mundo é assim. O sultão diz que não foi ele que criou o mundo. Só quem criou o mundo pode saber por que é que o mundo é assim. E nós que não somos os criadores do mundo, a única coisa que podemos fazer é observar que existe um sentido maior para tudo isso. Existe um sentido maior para o mundo ser como ele é. Pois, se estamos aqui para despertar uma consciência, se estamos aqui para aprender a usar o livre-arbítrio, então tudo que a gente faz é para o nosso bem, quando é feito com consciência, com amor, com amorosidade. Mas não é um jogo de meritocracia. Muitos olhares doutrinários, muitos olhares religiosos colocam essa ideia de meritocracia, de que se você está numa situação difícil da sua vida, se você está numa situação ruim da sua vida, isso quer dizer que você está merecendo sofrimento, que você está merecendo apanhar. E aí a gente volta na situação da infância, que você tinha que ser um bom menino ou uma boa menina para agradar o pai e a mãe. E o pai e a mãe traz esse fantasma que está sempre vendo você, que se você não obedecer, então
o Papai do Céu vai te castigar. A gente cresce com essa ideia de meritocracia e a gente começa a pensar que se eu estou tendo alguma dificuldade na vida, é porque esse Papai do Céu lá viu que na outra vida, que eu nem me lembro, que eu não sei nada da outra vida, não tenho a menor ideia da minha outra vida, mas na minha outra vida alguma coisa errada eu fiz que eu estou apanhando e estou sofrendo agora. Isso é uma ideia equivocada. Essa maneira de pensar o karma ou uma ação kármica é uma maneira equivocada. Isso é um tipo de doutrina que só serve para quem está bem na vida. Porque a pessoa que está passando dificuldade, além de passar dificuldade, ainda tem que ter o sentimento pesado, né? Consciência pesada de que além de passar dificuldade, a culpa é minha. Porque todo mundo recebe o que está merecendo. Antes todo mundo era pecador pela igreja. Agora você pode não ser um pecador, mas você é um ser que não é evoluído. E o que é que mudou? Não mudou nada. Porque agora, nesse olhar mais espírita, a gente tem uma espiritualidade brasileira que quase todos os espiritualistas brasileiros concordam que a pessoa que nasceu numa situação difícil, numa situação ruim, que está passando dificuldades, é porque na outra vida não foi uma pessoa boa. Então isso é um olhar muito raso para uma ideia de karma. Isso é um olhar muito populista. Isso é um olhar muito cômodo para as pessoas que criam ideias e filosofias para explicar a espiritualidade a partir de um lugar de privilégios. Então, se eu tenho privilégios na vida, é porque eu mereço esses privilégios. Então, se não é merecimento, o que é? O que é que explica que uma pessoa nasce numa condição favorável e outra pessoa nasce numa condição desfavorável? O que explica é uma teia de relações, é uma malha de relações. O que explica é um emaranhado de almas. Esses são novos olhares para uma nova espiritualidade mais leve. Uma espiritualidade que não te faz carregar culpa. Uma espiritualidade muito livre. Esse é o programa O Desprogramador, aqui na Vibe Mundial, que é apresentado por mim, Alexandre Cumino, e pelo meu irmão Cristiano Nascimento, que hoje está lá no Sul, realizando um trabalho espiritual. Esse é o programa para desprogramar você. Esse é o seu desprograma na Vibe Mundial para desprogramar tudo que nos oprime, para desprogramar tudo que nos deixa condicionados e condicionadas a uma vida de escassez, que nos deixa condenados ao sofrimento em lamentar as nossas imperfeições. No entanto, o que define o ser humano é a própria imperfeição. Não existe ser humano perfeito. Nós carregamos as dores e as alegrias de ser o que somos. Mas muitas vezes essas dores nos impedem de viver o nosso melhor, de viver o nosso máximo, porque a maioria de nós ainda está tentando agradar o Papai do Céu, o papai ou a mamãe encarnado, e às vezes os pais já desencarnaram e na sua cabeça você continua querendo agradar a sua mãe, querendo agradar o seu pai, e depois entra numa espiritualidade para vivê-la com um moralismo exagerado, e agora você quer agradar os espíritos. Você quer ser merecedor de ter um guia espiritual. Você quer ser merecedora de ter uma entidade maravilhosa para te ajudar e ajudar as pessoas. Mas isso não tem nada a ver com merecimento.
A nossa família espiritual não está com a gente por causa de merecimento. A nossa família espiritual não está com a gente porque tem uma dívida ou um karma com você. Os seus guias espirituais, eles não necessitam que você prove ser uma pessoa boazinha para fazer um trabalho espiritual com você. Isso é um engano. Os nossos guias espirituais, nossos mestres, nossos mentores, eles estão com a gente porque eles nos amam. Os nossos guias espirituais, eles estão com a gente porque eles são a nossa família. Os nossos guias espirituais estão com a gente porque eles fazem parte da nossa ancestralidade. Se você pensar que a grande maioria das suas entidades e guias espirituais fazem parte de um grande grupo de afinidades de alma, de um emaranhado, que é uma família de alma, então, assim como a sua mãe e o seu pai lhe ama, assim como você ama os seus filhos, os seus mestres, os seus guias, os seus mentores, a sua família espiritual, a sua família de alma te ama e jamais vira as costas para você. Essa história de que se você não for um bom menino, se você não for uma boa menina, os seus guias espirituais viram as costas para você, é mentira. Não existe isso. Ninguém que é o seu amor vira as costas para você. Quem ama não julga. Quem ama lhe aceita e lhe acolhe do jeitinho que você é. E a espiritualidade lhe ama com todas as suas qualidades e com todas as suas imperfeições. Esse caboclo, esse preto velho, esse baiano, esse boiadeiro, esse marinheiro, esse Exu, essa pombagira, Oxalá, Oxum, Oxós, Xangô, Ogum, Obaluaê, Iemanjá, Nanamburoquê, todos os orixás, todos os deuses, de todos os panteões, todas as entidades, todas as linhagens espirituais lhe acolhem do jeito que você é. Porque nós não estamos aqui para evoluir, no sentido de se tornar melhor que os outros. Nós não estamos aqui para conquistar o merecimento de Deus, da espiritualidade. Nós não estamos aqui para se salvar. A igreja dizia que fora da igreja não há salvação. Por isso Kardec resolveu dizer que fora da caridade não há salvação. Mas então a pessoa resolve fazer a caridade para merecer uma salvação. E salvar-se do quê? Primeiro, para a pessoa se salvar, ela tem que estar perdida. Então, de certa forma, o Espiritismo repete a ideia de que somos todos pecadores. Porque ele continua querendo salvar os pecadores. E a ideia de salvar agora é a ideia do merecimento, de você merecer ir para a luz, de você ter o comportamento caritativo para que você seja merecedor e merecedora de bons guias espirituais. Porque se você não for, você vai perder a afinidade com eles e só vai restar espírito ruim para você. Será? Será que a espiritualidade não conhece você? Será que sua família de alma não conhece as suas dificuldades? Será que a gente vai continuar a vida inteira achando que na outra vida a gente fez muita coisa ruim e agora estamos aqui para pagar o nosso karma? Pois eu lhe digo, segundo a espiritualidade que me ampara, segundo a espiritualidade que me guia, e eu sou Alexandre Comino, sou ministrante do mais importante curso de teologia
da Umbanda, o mais importante curso teórico de formação umbandista, que é a Teologia de Umbanda. Sou idealizador de uma espiritualidade completamente revolucionária. Sou idealizador de uma espiritualidade natural, de uma espiritualidade visceral. Sou idealizador do curso Espiritualidade Visceral, para você entender que tem uma espiritualidade que brota da sua alma. Eu ministro desenvolvimento mediúnico presencial junto com meu irmão Cristiano Nascimento. Nós estamos abrindo uma nova turma de desenvolvimento mediúnico presencial em São Paulo, na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa. Meu nome é Alexandre Comino. No meu Instagram, no link da bio do meu Instagram, você tem acesso a todos esses saberes. Eu sou o idealizador do primeiro e único curso de magia de Pemba online. A magia do ponto riscado. Sou idealizador do único curso online de magia de Pemba, de magia do ponto riscado, estruturado a partir das 7 linhas da Umbanda, das 7 vibrações de Deus, dos símbolos sagrados da Umbanda, da sua interpretação e da sua codificação, para a gente conseguir decodificar tudo que nos oprime, tudo que nos machuca, tudo que nos reprime. Sou ministrante do sacerdócio da Umbanda e a base teórica do sacerdócio é a teologia de Umbanda, que é o único curso que traz tudo o que você gostaria de saber e não tinha para quem perguntar. Teologia de Umbanda é um curso que faz de você um ser humano melhor e que vai desprogramar, vai desdoutrinar, vai tirar da caixinha esse monte de rótulo, esse monte de tabu, esse monte de dor. Vamos entender, por meio dessa espiritualidade, que nós já somos o que queremos nos tornar. Nós já somos luz para a nossa vida e para a vida dos nossos semelhantes. O que nos impede de viver o nosso melhor são as nossas dores. São as dores da nossa alma. São as dores do social, as dores de relacionamento, as dores da nossa infância, as dores dos nossos pais, as dores de nossos ancestrais, os nossos comportamentos autômatos, os nossos vícios, tudo aquilo que de certa forma a gente mesmo que se impõe, porque aprendemos a nos agredir, aprendemos a nos diminuir para caber na caixinha do rótulo do que os outros pensam. Nos esforçamos para agradar, nos esforçamos por parecer pessoas perfeitas, o que é impossível, ninguém é perfeito. E quando alguém pergunta qual é o seu defeito, o meu maior defeito é o perfeccionismo. Pois se você é perfeccionista mesmo, você vive em tortura, porque a perfeição é inalcançável. E nós vivemos nos torturando para passar uma imagem de pessoa perfeita, para agradar os outros, para receber uma validação que vem desde a nossa infância e que agora esse peso cabe a Deus. Agora o peso de ser aceito e ser validado cabe à espiritualidade. E a gente continua querendo merecer o amor. E aí no fundo a gente começa a achar que nós somos uma fraude. Que qualquer momento alguém vai descobrir que você é uma fraude. Porque você não é essa pessoa tão maravilhosa. Você tem sentimentos que não são tão nobres.
Você tem vontades e desejos que são repudiados. Você gostaria de viver além do modelo que foi te entregue pelos seus pais. Você não se encaixa no script. O script criado pela sociedade de você nascer, crescer, frequentar uma escola, ser um bom aluno, um bom filho, ser um bom estudante, fazer uma faculdade, arrumar um emprego e ser mão de obra útil para o país. De você ser mais um pagador de imposto. Porque toda a sociedade está estruturada e organizada para colocar uma pressão de você crescer e ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, digno, respeitável, que cumpre os seus compromissos e paga os impostos em dia e que faz parte dessa mão de obra, dessa máquina, essa locomotiva chamada Brasil, totalmente desgovernada. Desgovernada pela falta completa de humanidade, de humanismo, de espiritualidade e de valores. Dentro de todas as estruturas, de todas as esferas sociais, um desgoverno, um desamparo, um desalento, um desrespeito, uma falta de amor à vida, à coisa pública, ao ser humano. O que falta é uma espiritualidade real, mas não essa espiritualidade da meritocracia, não essa espiritualidade da comparação, não essa espiritualidade que está o tempo inteiro preocupada só com o obsessor, com o karma, com o demônio, com o diabo, com o quiumba, com o egum. Precisamos de uma espiritualidade que cura. Precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a própria cura, curar a si mesmos. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos curar das nossas dores, nos curar desse sistema violento, agressivo, doentio. O Krishnamurti dizia que estar adequado a uma estrutura social doentia não é sinal de saúde. Então nós precisamos nos curar das nossas dores. Eu quero dizer, então, que nós não estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos curar uns aos outros. Relacionamento deveria ser uma medicina de cura para o ser humano, mas nós usamos os nossos relacionamentos para nos agredir, para apontar o dedo, para nos rebaixar. Então você encontra caminhos para uma vida melhor. Você encontra caminhos de cura na espiritualidade. Por isso eu criei esse curso Espiritualidade Visceral e tem o livro Desperte a Sua Espiritualidade Visceral. Eu sou autor de 13 livros publicados pela editora Madras, entre eles o Desperte Sua Espiritualidade Visceral. Sou autor do livro Pombagira, a Deusa, Mulher Igual a Você, para desprogramar o machismo. Desprogramar esse machismo, que é uma violência para homens e mulheres, não é só para as mulheres, para os homens também é uma violência. E escrevi Exu Não é Diabo para desprogramar essa intolerância religiosa. E eu e a minha esposa, a Naire Comino, e junto com meu irmão Cristiano Nascimento, que faz o Desprogramador, e com o Chay Rafael, nós estamos organizando um retiro em Cunha, um retiro de 3 dias em Cunha, em novembro. Então anote aí que em dezembro também haverá um retiro maior na Amazônia brasileira, junto dos Xauandaua, que é o povo da Arara. Então você que tem vontade de se tornar uma pessoa melhor, de estudar comigo online, dá uma olhadinha no meu Instagram, Alexandre Comino.
dê uma olhada nas redes sociais, se aproxime. Nós estamos agora já para iniciar em breve o curso de Teologia de Umbanda e pelo meu Instagram você tem acesso ali a se entrar na fila, na lista de espera da Teologia de Umbanda e já ganhar 3 aulas gratuitas comigo para começar a aprender um olhar espiritual, ter um olhar renovador, ter um olhar de cura para a sua própria vida, entender como é que eu vou me curar de mim. E o primeiro passo é o autoconhecimento. Você precisa se entender, saber quem é você, conhecer as suas dores, conhecer a sua raiz, conhecer o que lhe oprime, o que lhe prende, o que lhe amarra, o que lhe quebra, o que é que lhe desfragmenta, o que é que acaba com você, te destrói, te deixa acabado, moído, sem força, exaurido, e aí você acha que é um obsessor, que é uma demanda, que é uma quizila, que é um trabalho feito. É apenas a maneira como você está se oprimindo. É a maneira como o sistema toca a sua mente, sua alma, seu espírito e você se coloca para baixo. É a maneira como esse mundo nos adestra para que a gente seja pequeno, para que a gente seja menor. Todo o sistema político, econômico, financeiro e até religioso, todinho ele é feito para nos escravizar, para nos tornarmos escravizados das dores que o sistema cria, da ideia de escassez, da ideia de nunca conseguir alcançar uma prosperidade real. O sistema nos coloca numa ideia de que somos vítimas do destino, que somos vítimas de um passado que a gente nem sabe qual é, de outras vidas, de outras encarnações, que você foi bruxo, que você foi bruxa, que você morreu na fogueira, que você foi um matador, que você foi um assassino, que você foi um bandido, que você foi uma bandida, que você foi aquela mulher mais mal falada, aquela mulher que todo mundo apontava o dedo. O sistema faz isso com a gente. Ele desempodera o ser humano do seu real poder, o poder de ser quem tu és. O poder de realizar o melhor de você, em você mesmo, na sua vida, se tornando a sua melhor versão. O sistema apaga toda a ideia de que você é rei e rainha da sua vida. O sistema nos apaga a ideia do nosso poder real, o poder de cocriar a nossa realidade. Eu ministro o curso de magia, a magia do ponto riscado online ou presencial. Em setembro vou estar em Portugal ministrando esse curso. Meu nome é Alexandre Cumino. Eu sou um espiritualista, eu sou umbandista, eu sou universalista, eu sou praticante de xamanismo, de tradições ancestrais e originárias. Eu sou um buscador de mim mesmo. Eu sou aquele que vai ao encontro da centelha maior que anima todos nós e que de alguma forma nos tornam todos nós partes de um mesmo todo. Você é uma parte de mim e eu sou você por inteiro. Eu sou o todo. Nós somos mistérios de um mistério maior. O ser humano é um mistério. E ele mesmo não é capaz de entender, porque nós somos um mistério tão grandioso, nós somos um mistério tão maravilhoso, que a condição humana não nos permite compreender. As limitações humanas não nos permitem compreender
a grandiosidade do mistério maior que se manifesta por meio de cada um de nós. O mistério maior que fala pela nossa boca, que pensa na nossa cabeça, que age no mundo, no nosso corpo e que nos toma como remédio, como medicina, como cura. Nós somos a cura do mundo no momento que nós entendemos que podemos curar a nós mesmos. Nós somos todo o poder de realização no mundo. Nós somos o poder co-criador de muitas realidades. Nós podemos co-criar a nossa realidade. E vamos começar desprogramando o machismo, o patriarcado, o colonialismo, desprogramando o racismo, desprogramando as crenças limitantes, desprogramando a escassez, desprogramando a ideia de pequenez, desprogramando tudo isso que nos condiciona a uma situação de pequenez, a uma situação de pedinte, de sofrimento, de vítima diante da vida. A vítima é aquele que nunca vai receber ajuda. Então, vamos aprender a autorresponsabilidade dentro de uma espiritualidade amorosa, generosa, delicada, que lhe aceita, lhe recebe, lhe ama do jeitinho que você é. E com esse amor, você poderá se tornar o melhor de você em você mesma, a sua melhor versão. Eu sou Alexandre Comino e esse é o Desprograma na Vibe Mundial, aqui com o Desprogramador. Gratidão, axé, arro, amém, shalom, saravá, namastê.